Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nos deu a vida e também em Cristo a sua eternidade. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina, aleluias, proclamando o reino de Deus a toda criatura, aleluias. Muito bem, amados. Na verdade, em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas tem gente que não sabe ainda, até porque muitos aprendem errado, aprendem a proclamar, a confessar a derrota e não a vitória, tá certo? Aleluias! E eu tenho aqui uma palavra de Deus, um estudo sobre isso, para nos conscientizar melhor a respeito disso, tá certo? E saber que de fato nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o tema é a vitória contínua do cristão. A vitória contínua do cristão. Quer dizer, ele não é só vitorioso no momento que recebe o perdão de Deus, mas ele segue vitorioso. Aleluia! E por isso, a vitória contínua do cristão. É até a vinda do Senhor Jesus. Mas vamos então a esse estudo, com o tema a vitória contínua do cristão. Com base nessa grande vitória ganha para nós por Cristo, o cristão pode agora derrotar qualquer ataque do inimigo. Olha só. Meu Deus, aleluia. Eis aqui então 7 chaves para uma vitória contínua. Então eu quero colocar isso, recebe isso, a tua mente, o teu espírito, a tua alma. Essa declaração que é verdadeira. Com base nessa grande vitória ganha, para nós, por nós, na cruz, o cristão pode agora derrotar qualquer ataque do inimigo. Que maravilha! Então, eis aqui 7 chaves. Tá certo? Nem agora surgiu moto de tudo que é lado. Mas amém, faz parte. Tá certo? Glória a Deus. Muito bem. Número 1, então. Saiba que a vitória já foi ganha. Saiba que a vitória já foi ganha. Cristo já venceu por nós naquela cruz. Aleluias. Escute, devido à sua derrota na cruz, a única força do diabo encontra-se na ignorância do cristão. Isso é uma coisa, sabe, que decide tudo em nossa vida. Devido à sua derrota na cruz, fala de Satanás e do pecado, é claro. Aleluia. A única força do diabo, ou do pecado, encontra-se na ignorância do cristão. Oséias 4:6. Veja só, aleluia. Mas quando o cristão conhece a obra completa da cruz e da ressurreição em sua vida, o diabo é despojado de qualquer arma contra ele. Aleluia. Você ouviu bem? Eu quero fazer um comentário na questão da preparação que nós temos para o batismo. O quanto ela é importante para prosseguirmos depois uma vida de vitória. Tá certo? Mas quando o cristão conhece a obra completa da cruz e da ressurreição em sua vida, o diabo é despojado de qualquer arma contra ele. Aleluia! Até porque o Evangelho, o próprio Jesus,
Ele nos livrou do poder do pecado e da morte. É que falando do poder do pecado, é o que nós já colocamos 2 pregações. João 8, Jesus declara que o homem é escravo do pecado, mas se o Filho libertar, de fato, ele será livre. Amém? Item 2. Ande em cadência com o Espírito. Isso está na minha página, muitas pregações e conselho a respeito disso. Um novo poder é entronizado no cristão. Quer dizer, não somente ele conhece a teoria, mas vem habitar nele um novo poder, que é a presença do Espírito Santo. Aleluia! Aqui está o próprio Espírito Santo. Devemos andar em obediência aos seus estímulos e orientações internas, dia após dia, comunhão de fato com o Espírito Santo. Lembrando João 14,6, mais uma vez, eu vou, mas enviarei para vós outro o Espírito Santo, da parte de Deus, o Espírito da verdade, e ele estará convosco todos os dias. Comunhão, intimidade, aleluias. E muita coisa está aí na internet da minha parte, é só você ouvir as minhas pregações sobre o Espírito Santo e também no YouTube, aleluias. Lá, pastor Francisco Lucas. Muito bem. Terceiro item, reconheça a tentação pelo que ela é de fato. Vamos lá? Reconheça a tentação pelo que ela é de fato. Então aqui está algo maravilhoso para você que está escravizado dessa mentira. Escute bem, a tentação não é pecado. Meu Deus, creia, a tentação não é pecado. O que é pecado então, amado? Quando você se rende à tentação e termina pecando, é claro. Mas somos cristãos convictos e entendemos agora o quão perigosa e poderosa ela é. O que nós fazemos? Tomamos uma atitude bem cedo, aleluia, e não permitimos que ela venha trabalhar em nosso ser. Somos cristãos, como que vamos dar lugar à tentação, querido? E aí é que muitas pessoas caem, quem sabe até se acha forte para enfrentar. Não é assim não. Aleluia. Nós temos que estar sempre preparados, cheio do Espírito Santo, convicto, vivenciando uma vida espiritual de fato, para quando ela vier, você pise em cima, em nome de Jesus. Tá certo? Então, veja bem, a nossa entrega à tentação é que é pecado. Amém, querido? Tiago, capítulo 1, pode ler lá, sobre a tentação. O item 4 tem muito a ver com isso. Vamos lá então? Diz assim, compreenda que foi fornecido um caminho de escape. Compreenda que foi providenciado ou fornecido por Deus o quê? Um caminho de escape. Aqui está o texto, 1 Coríntios 10, 13. Amém, queridos? Vamos ver o escape? Muito bem. Nenhuma tentação lhes agarrou, exceto o que é comum aos homens. Quer dizer, as tentações são as coisas dessa vida. É a carne contra o espírito contra a carne. Tá certo? E a própria vida, esse mundo pecaminoso que nós vivemos, dele que vem as tentações. Tá certo? Porque a primeira tentação está na nossa carne. Aleluia. Nossos desejos carnais. Mas aquele que está no espírito, isso é coisa séria. Esse crucifica a carne. Amém? E segue vivendo uma vida nos padrões que agradam a Deus. Aleluia. Muito bem? Ele não permitirá que vocês sejam tentados sozinhos, além do que vocês podem suportar. Mais uma vez, ele não permitirá que vocês sejam tentados sozinhos, além do que vocês podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, ele também fornecerá um caminho de escape, a fim de que vocês possam ficar de pé e firmes debaixo da tentação.
Aleluia. Ele não permitirá que a tentação vá além das nossas forças. Então, se você está nas mãos de Deus, mesmo na tentação, mesmo no agir da nossa carne, Deus proverá força, poder e mais, Ele não permitirá que vá além, aleluia, das tuas forças. Quer dizer, isso é uma vida com Deus, vitória. Muito bem, Tiago 4,7 dá em detalhes o caminho de escape. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sujeitar a Deus, uma vida de fato, querido, não de brincadeira. Você não consegue. O erro está na palavra ou está em você? Ou está em mim? Está em mim, e na palavra jamais. Amém, queridos? Então, veja, é necessário olhar de frente a coisa. Se está dizendo é porque se eu cair, é porque negligenciei, diz bobagem, levei a coisa da brincadeira. Isso é uma rotina, né? A gente vai desistindo. Está tão bom o negócio e nós demos lugar, espaço, que é a nossa carne e a Satanás. Muito bem? Então, submeta-se a Deus. Se você estiver de fato em Deus, quando vier a tentação, você faz assim, com o dedo, ó. Adianta, muchacho. Acabou. Vamos então adiante. 5. Mantenha o enfoque de vida correto. Ó. Veja. Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, enfoque os seus corações nas coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense nas coisas de cima e não nas coisas terrenas. Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Filipenses 3, está muito claro isso. Não coloque nesse mundo. Meu Deus. A gente fala, tem gente que é isso? Que negócio é esse? Mas é muito claro que Paulo fala, e Paulo não é qualquer um, não. Ele é um apóstolo dos gentios. Não coloque o teu coração nesse mundo. Coloque o teu coração no reino de Deus. Lá no céu, onde iremos morar. Onde está a destra de Deus, Jesus, pronto para vir buscar a sua igreja. Amém? Muito bem. 6. Mantenha-se afastado de áreas óbvias de tentações. Quer dizer, se tu está pedindo, está na internet lá, dá uma olhadinha. Não é? Vem uma coisinha lá, tu fica ali olhando. Não é? E você fica buscando, de repente, um pensamento. Você começa lá a pensar bobagem. Não pode dar lugar ao diabo. Amém, amados? Ele está ao nosso derredor. Tá bom? Então, mantenha-se afastado de áreas óbvias de tentações. Aleluia? Quer dizer, precisamos nos proteger, querido. E entender que não existe em cima do muro. Ou é para cá, ou é para lá. Ou é céu, ou é inferno. E não basta nisso. Aleluia? E viver uma vida de fato, centralizada em Deus, bem firmado na palavra, bem firmado nessa unção com o Espírito Santo, participando da igreja, nos cultos, aleluia, ser submisso a Deus, aos seus líderes, e buscando a cada dia, lutando, porque quem tem que lutar é você mesmo, não os outros por vocês. Ninguém vai te ajudar se você não priorizar você mesmo. Tá certo? Sétimo item. Vou ler aqui o 6º item, que é o Salmo 101:3. Não colocareis diante dos seus olhos nenhuma coisa vil. Foge dessas coisas. Amém, amados? Aleluia. E o 7, então. Esteja ciente das tramas de Satanás. Amém? O que está dizendo aqui, querido? Que nós estamos numa batalha espiritual. Se não leu ainda, lê Efésios capítulo 6. Isso é a batalha que nós estamos enfrentando. E temos que estar preparados para isso. Aleluia. A nossa luta como igreja, como novos cristãos agora em Cristo, não é contra a carne e sangue, é contra a principado e potestade, contra toda a estrutura de Satanás que se move contra nós. Mas se você estiver sujeito a Deus, ele não tem nenhum poder contra você. Então, é vida espiritual com zelo de fato, para você vencer toda a tribulação. Tá certo?
Muito bem. É importante conhecermos as táticas que o inimigo usa contra nós, a fim de que não sejamos sobrepujados por ele. Amém? Precisamos buscar cada vez mais o entendimento da palavra de Deus. Mas ele coloca aqui alguns títulos importantes. Amém, amados? Queremos estar, então, compartilhando, né? Que são formas de Satanás agir. Primeiro, ele é um mentiroso. João 8,44. Vou colocar aí para você. Ele é um caluniador e acusador. Apocalipse 12, 10. Ele é um enganador. Apocalipse 12, 9. Ele é um tentador. Mateus 4, 1 a 11. Ele é um opressor. Olha, um opressor é aquele que oprime. Atos 10, 38. Ele é um impedidor. 1 Tessalonicenses 2, 18. Ele é um leão que ruge. 1 Pedro 5, 8. Cuidado. Ele pode transformar-se num anjo de luz. Olha só. Aqui transformar-se no anjo de luz é o perigo que há na igreja. Eu via um DVD há muitos anos atrás, de pessoas que eram da magia negra, da nova era, e eles vieram para dentro da igreja para destruir ministérios. E eles vieram para isso mesmo. Só que essas pessoas, de repente, se converteram a Cristo e se tornaram testemunha. Eles falam sobre isso, que são preparados e enviados para as igrejas, para destruir reuniões de oração, para colocar discórdia entre os irmãos, discórdia entre a igreja e o pastor. E muitas ministérios e igrejas têm caído por causa disso. Anjo de luz. Aleluia. Pessoas que vêm para isso, mas também pessoas que não se convertem realmente. Que ficam em cima do muro. Nem para lá, nem para cá. Sem querer, querendo, pela ignorância ou não, se tornam anjo de luz. Instrumento de Satanás dentro da igreja. O anjo de luz é usado por Satanás. Olha só. Está vendo? Muito bem. Ele pode transformar-se num anjo de luz. Até também de maneira real. Né? Uma pessoa que fala comigo, diz, olha, eu vejo anjos. Eu perguntei, que anjo é que você vê? Não, ele é baixinho. Eu digo, os anjos têm 1,30 m. Não tem a mão, está repreendido e ela, pum. É anjo sim, é? Amém, amados? Glória a Deus, aleluias. Muito bem, não que não possa existir, mas os anjos, é claro, se manifestam para pessoas que realmente têm condições para isso, e seja importante espiritualmente para isso. Mas é raro, amém, amados? Muito bem. Na qualidade de cristãos, somos chamados para vivermos em vitória. Através de Cristo, essa vitória é nossa. Sobre o mundo, sobre a carne, sobre Satanás. Aleluia. Sobre o mundo, 1 João 5,4. Sobre a carne, Gálatas 5,16. E sobre o inimigo, Efésios 6, 11 e 13. Eu quero colocar aqui, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Então, tenha um compromisso com Deus. Aleluia. E agradeça a Deus e creia que em Cristo Ele te dá uma vida de vitória. Pisa na cabeça de Satanás, nessa grande mentira, que nós viveremos sempre no pecado, caindo e levantando, caindo e levantando. Não, querido, Deus nos libertou do poder do pecado. Não só isso, nos concedeu perdão e armas, e palavra e direção para vivermos uma vida de vitória a cada dia de nossa vida. Amém? Deus te abençoe com essa palavra. Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, Espírito Santo, toque esse coração agora. Destrói, quebra, derruba todo o muro de mentira na mente dessa pessoa, de engano, de falcatrua de Satanás. Que ela venha compreender que, de fato, o que a palavra diz é verdadeira. Aleluias.
Oh, meu Deus! Aleluia, que em Cristo Jesus somos sempre mais do que vencedores, mas não praticando do pecado, mas sendo de fato, aleluia, o santo de Deus, vestindo a identidade e recebendo a palavra no seu coração e proclamando a vitória em nome de Jesus, vestindo a sua identidade. Você é aquilo que a palavra declara que você é, e você pode aquilo que a palavra declara que você pode, e em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Que o Espírito Santo ilumine o teu ser e que essa palavra que você ouviu venha trazer uma dimensão nova no teu viver, em nome de Jesus. Deus te abençoe.